Hora da análise, com ele, com o diretor de jornalismo da CNN em Brasília, Daniel Richtner. Richtner, que segunda-feira para a equipe econômica. Tudo que foi proposto e anunciado, basicamente, virou uma vidraça de todos os lados. Será que poderia ter sido melhor? Boa tarde, Richtner. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, fato, Naka, a repercussão foi diferente daquele aumento das alíquotas do IOF, mas também foi muito ruim em vários segmentos ali do empresariado, do setor produtivo, porque trocou-se um aumento de imposto por outro aumento de imposto mais pulverizado, mais segmentado, mas com grande risco de danos para vários setores da economia. A gente mencionou aí, por exemplo, incorporadoras de construção civil. Você tem a Abrainc e a Cebic alertando que o financiamento, o crédito imobiliário vai ficar mais caro. Hoje, crédito imobiliário é basicamente de duas formas: Minha Casa Minha Vida ou captação dos bancos via LCI. Ora, se o LCI vai pagar 5% de imposto de renda e vai ficar mais caro, portanto, tudo indica que também vamos ter um efeito para o crédito ao consumidor. Da mesma forma, o agro. Eu estava recolhendo números aqui com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que é a principal entidade do setor rural, e eles me mencionavam o seguinte: houve uma série de alterações ali do LCA. Se você quiser também para o LCI, né, houve aumento do prazo de resgate, por exemplo. Quem investe em LCI e LCA, antigamente precisava deixar 90 dias ali a sua aplicação paradinho. Subiu para 9 meses em 2024. Agora, mês passado, diminuiu para 6 meses, mas ainda é muito mais tempo do que o período vigente anteriormente. O que aconteceu? Diminuiu a atratividade já do LCA e do LCI para captação. O investidor, pessoa física, como nós, que queremos colocar ali o dinheirinho para render, prazo maior de resgate significa que a gente tem menos liberdade de tirar na hora que quiser, tende a investir menos. Mas você tem uma Selic ainda muito alta, então fica atrativo naturalmente a LCA e a LCI. O que está acontecendo agora? Quando você tira a isenção de imposto de renda e coloca 5%, a tendência é diminuir a atratividade. Então a CNA já está vendo reflexos aqui, passaram números do Plano Safra, do executado, tá? Não é só do anunciado não, do executado. Plano Safra anterior, 2023-2024, 43% do financiamento veio do LCA. Só com essas alterações de prazo de resgate, período mínimo que você tem que deixar ali o dinheiro investido, diminuiu a participação de LCA de 43% para 29% dos recursos totais. O que significa isso? Que o LCA está tendo menos apelo junto ao investidor pessoa física. Esse apelo vai diminuir, essa atratividade vai diminuir ainda mais. Então é natural de se imaginar que o efeito da taxação, do fim da isenção de imposto de renda, é a diminuição da atratividade do LCA e do LCI, e que, portanto, o financiamento ao agro e ao setor imobiliário vai diminuir ou vai ficar mais caro. Talvez as duas coisas juntas. Faço menção também, Naka, para as grandes concessionárias de infraestrutura, porque você teve uma mudança ali muito séria em debêntures incentivadas de infraestrutura. Vamos pensar o que era 10 anos atrás o financiamento de infraestrutura para quem ganhasse, para uma grande empresa que ganhasse a operação, um leilão de concessão de um aeroporto, de uma rodovia, de um porto. O tradicional para essas empresas era bater na porta do BNDES, captar a antiga TJLP e fazer os investimentos com base nisso. A realidade do setor de infraestrutura 10 anos depois mudou completamente. Hoje o BNDES significa muito menos no crédito para as operações de infraestrutura, para os grandes investimentos, e as empresas trocaram o BNDES por debêntures incentivadas. Debêntures incentivadas que surgiram no governo Dilma Rousseff, lei de 2011. Portanto, não vale dizer agora o PT dizer que a coisa era ruim. Não, foi o governo do PT que criou as debêntures incentivadas com isenção de imposto de renda. Se você não vai ter mais isenção de imposto de renda e vai se cobrar 5%,
a tendência é que as empresas precisem ofertar um juro maior nessa debênture para compensar a perda de isenção. Portanto, se a empresa acabou de ganhar o leilão e precisa gastar 5, 10 bilhões de reais duplicando uma rodovia ou construindo um terminal de contêineres no porto e vai se financiar via debêntures incentivadas, ela aumentará o custo de capital. Ela precisará pagar um juro maior para viabilizar o seu CAPEX, que é o custo do investimento, e, portanto, aquela equação ali que previa que ela ia gastar X se financiando no mercado de capitais para viabilizar o investimento, vai ser X mais alguma coisinha. Portanto, construção civil e mercado imobiliário, agro e infraestrutura estão preocupados naturalmente com razão. Quem que está vendo um ganho nisso? Ministério da Fazenda, não só pela arrecadação. Conversava aqui com fontes do Ministério que alertavam o seguinte: acontece mais ou menos aquela discussão que havia de crédito livre e crédito direcionado. Quanto mais crédito direcionado você tem, mais o crédito livre fica menos, digamos, menos competitivo, né? Mais crédito direcionado, menos crédito livre competitivo. O que pensa o Ministério da Fazenda? Se você deixa esses produtos financeiros, debêntures incentivadas, LCA, LCI, CRA, CRI, um pouco menos atrativos, o que fica um pouco mais atrativo? Aquilo que continua do jeito que está. Por exemplo, uma NTNB. Por exemplo, um título do Tesouro Direto. Ora, se o investidor pessoa jurídica ou pessoa física terá menos atratividade nesses outros produtos que eu mencionei, a comparação desses outros títulos do Tesouro Nacional vis-à-vis títulos privados ou letras de crédito do agroimobiliário, há uma mudança nessa correlação de forças e o Tesouro talvez possa até pagar um dedinho menos nas suas emissões. Faz sentido para você, Nakagawa? Assim, até, em termos de demanda até faz, né? Porque você teria mais demanda e aí você consegue reduzir a linha de corte ali nos leilões. Só que é absolutamente nefasto você trocar um investimento que deveria, um capital que deveria ser direcionado para o setor produtivo, para construção, para a duplicação de uma rodovia, para financiar o Plano Safra, para financiar a construção de casas próprias, para financiar a dívida, né? Você é o rentismo que o governo petista tanto critica. Você passa a financiar apenas então somente uma dívida financeira, não é financiar um investimento real na economia. Agora, Hitchner, você fez um maravilhoso histórico, né, de como essas medidas ou estas maneiras de captar dinheiro com incentivo, via LCA, LCI, debêntures incentivadas, como elas surgiram e o racional por trás. E tudo isso surge num momento em que, num Brasil que tem juros elevados por problemas fiscais, por problemas de contas públicas, e como é preciso ter dinheiro para financiar esses setores, o governo cria ali um mecanismo para tentar baratear o crédito. Por que em nenhum momento da discussão ontem se discutiu corte de gastos para melhorar a situação fiscal e aí você reduz o juro da economia toda, não apenas de um setor ou de outro? Por que este governo não discute corte de gastos, Hitchner? É impressionante, né, Naka? A gente viu isso, algumas medidas de corte de gasto foram até levantadas por Fernando Haddad ontem na reunião com o grupo de lideranças da Câmara e do Senado que estavam lá na residência oficial de Hugo Mota. Mas o que chamou a atenção de vários líderes, eu conversei com alguns deles, é que Fernando Haddad fez, inclusive nos slides ali, um diagnóstico do crescimento acelerado dos gastos com o benefício de prestação continuada, fez ali um diagnóstico muito elaborado do crescimento de despesas com o Fundeb, com a complementação de recursos da União para o Fundeb, e fez um discurso também muito detalhado, um diagnóstico sobre o crescimento dos incentivos fiscais ao longo do tempo. Aí muita gente que estava acompanhando ali a reunião disse que ficou pensando o seguinte: bom, ele está fazendo toda essa descrição, agora vem a proposta. O que o governo vai propor? Projeto de lei, medida provisória, PEC, o que seja. E aí o que aconteceu?
Nada. Então, ficou-se... Qual que foi a interpretação desses líderes e todos ali, líderes políticos experientes, ficou a seguinte impressão, que o governo jogou no colo do Congresso a responsabilidade por falar de coisa ruim, por falar de corte de gasto. De corte de gasto que é popular, porque tudo isso que a gente está falando agora, a queixa da CEBIC, a queixa da Abrainc, a queixa da CNA, a queixa das concessionárias de infraestrutura, tudo isso mobiliza o setor produtivo, há um mau humor do empresariado, um pouco mais difuso do que no caso do IOF, né? Perceba como o governo conseguiu pulverizar essa insatisfação, né? Não tem um grande grupo ali que está muito chateado. Agora você tem vários grupos um pouco chateados com alguma coisa. Essa foi a estratégia do governo. Mas você não tem nada ali que mobiliza o eleitor, a base do PT, por exemplo, de dizer assim, nossa, que maldade, estão cortando o BPC. Ou que maldade, estão cortando o Fundeb. Ou olha só, vão mexer aqui nas deduções de imposto de renda, de saúde e educação ou no Simples Nacional. Nada disso foi feito. E o governo deixou muito claro ali, nos slides, inclusive, de Fernando Haddad, que a racional é mais ou menos o seguinte, eu topo essa discussão, mas pode fazer isso, eu não vou fazer. Então, quer aproveitar aquele relatório do deputado Pedro Paulo, que agora está coordenando um grupo de trabalho de reforma administrativa e inclui algumas medidas bastante impopulares? Olha, eu acho que tem tudo a ver, viu? Mas é sua responsabilidade. Isso, pelo que eu apurei, conversei hoje com algumas lideranças, Naka, não foi bem visto. Porque todo mundo ali saiu da reunião com esse sentimento de que é preciso cortar gastos. Esse debate é inevitável e inadiável, no máximo vai acontecer em 2027, mas o governo, não vamos cuidar desse tema aqui, não vamos propor esse debate a um ano da campanha eleitoral, né? Se o Congresso fizer, bem-vindo, eu apoio, mas não deixa comigo não, assim, eu não vou ser o portador dessa má notícia. E aí o Congresso estuda, né? Colocou ali, o Hugo Motta expressou bem isso hoje mais cedo, ali no evento do Valor Econômico, disse que o Congresso não necessariamente vai aprovar as medidas. Pelo que eu conversei hoje com lideranças do Centrão, existe um clima de manter alguma coisa, de suprimir algumas outras coisas. Eu diria que essa mexida no LCA e no LCI vão enfrentar uma resistência considerável ali do Centrão, frentes parlamentares, acho que isso pode mudar sim, e existe uma tendência do Congresso de colocar na mesa mais alguma coisa, BPC, Fundeb, corte de gasto tributário, de incentivos fiscais. Agora, nesse xadrez, politicamente, Haddad até fez uma coisa de se admirar, porque ele evitou o grande ônus para si e para o governo, instalou o debate de que é preciso cortar gasto, mas no final das contas não está propondo corte de gastos e está deixando a bola com o Congresso. Então, será que o Congresso vai conseguir propor efetivamente alguma medida impopular para valer? Estou percebendo crescer esse sentimento, mas é contraintuitivo do ponto de vista político essa agenda avançar a um ano da campanha eleitoral. Hitchner mencionou Hugo Motta, então, Hitchner, fica aí para a gente ouvir o que disse o presidente da Câmara dos Deputados mais cedo neste evento em São Paulo. Ele mencionou que não há, lá no Congresso, o compromisso de aprovar os pontos desta medida provisória que está sendo costurada. Vamos ouvir. E aí, durante o final de semana, pôde-se concluir que a medida teria um efeito realmente muito danoso, principalmente no que diz respeito ao custo do crédito no país. E eu penso, na verdade, que além dessas questões que foram discutidas ontem, e não há do Congresso, viu, Fernando? É importante aqui registrar o compromisso de aprovar essas medidas que vêm na medida provisória. Qual é que é o recado que Hugo Motta está dando para o governo, Hitchner? O pacote que vocês embrulharam não é do jeito que nós queríamos, nosso Congresso, então não dá para dizer que ele vai ser aprovado?
Eu acho que o Hugo Motta já está vocalizando mais ou menos o seguinte: algumas coisas passam, outras coisas serão simplesmente excluídas e me parece que LCA, LCI, essa medida de elevar o JCP, a alíquota de imposto de renda sobre JCP de 15 para 20 também é candidatíssima a cair no Congresso Nacional. Percebi bastante resistência e algumas coisas também vão entrar. Algum corte de incentivos fiscais de gasto tributário pode sair por iniciativa do próprio Congresso. Percebi um clima para isso. E quem me colocou de forma muito transparente, Naka, que o retrato dessas 2 últimas semanas e da reunião de ontem e de hoje, as conversas desde ontem à noite e os desdobramentos de hoje no mundo político, quem colocou bem esse retrato foi o líder do União Brasil no Senado, presidente da Comissão Mista de Orçamento neste ano, Efraim Filho. O que ele me disse foi o seguinte: o que está claro é que outras medidas de gasto do governo, por exemplo, um vale-gás, medidas parafiscais que possibilitem ao governo gastar mais num ano eleitoral, que isso não existe a menor possibilidade de prosperar hoje. Tem uma parte que é discutir o que vinga desse pacotinho e o que não vinga. Agora, novas medidas de gasto primário ou de medidas parafiscais que sejam entendidas como novas despesas do governo num ano eleitoral, isso não acontece. E só para complementar, Naka, para explicar essa informação que a gente está tarjando aqui agora, de que aplicações financeiras terão uma alíquota única de 17,5% de imposto de renda, essa é uma apuração nossa de hoje, confirmada pelo Ministério da Fazenda, de que, além do fim da isenção de imposto de renda para aqueles produtos todos que você explicou ali na nossa arte gráfica, não vai haver mais uma diferenciação de alíquotas dependendo do prazo de resgate. Hoje, dependendo do prazo, você tem de 15 a 22,5% de cobrança de imposto de renda para diversos produtos e aplicações financeiras. A medida provisória vem com essa unificação da cobrança. A partir de agora, independentemente do prazo, tudo vai ter alíquota de 17,5%. Mais uma vez, Hitchner, dessa apuração que você nos traz daí de Brasília, mais uma vez é uma medida que, do ponto de vista econômico, é um contrassenso. Você deveria incentivar o financiamento de projetos, de posições financeiras de longo prazo, porque assim você consegue financiar, por exemplo, construções, a casa própria, grandes obras de infraestrutura. Não são projetos de 3 meses, de 6 meses. E, mais uma vez, é uma distorção que acaba favorecendo o hot money, aquele dinheiro de curtíssimo prazo, que passaria a ter a mesma tributação de alguém que investe por 20 anos, o que, do ponto de vista econômico, me parece fazer pouco sentido. Daniel Hitchner, diretor de jornalismo da CNN em Brasília, obrigado pela conversa maravilhosa e por esses detalhes, essas apurações do que o governo continua pensando, matutando para apresentar ao Congresso Nacional. Obrigado, Hitchner. Obrigado a você, Naka. Tchau, tchau.